Olá, eu sou Montanha E eu sou o Ramon. e você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a web page? E antes de começar o cast de hoje, eu queria agradecer a todos que apoiam financeiramente o Dev na Estrada. Se você está procurando emprego na área de TI, entre em contratado.me. Lá você vai achar seu novo emprego nas melhores empresas, é grátis, é 100% online. Entre lá em contratado.me. E se você está buscando se especializar mais, entre em alura.com.br. Lá tem cursos online de programação, design, mobile e muito mais. Alura.com.br. Também quero agradecer a todo mundo que nos apoia financeiramente lá pela plataforma do Apoia-se. Se você não sabe do que eu tô falando, entre lá em apoia-se/Dev na Estrada, você vai ver todas as nossas metas, as recompensas. Hoje já são mais de 80 pessoas que apoiam o nosso projeto financeiramente aqui do Dev na Estrada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada. Eu sou Montanha e o nosso entrevistado de hoje é o Rodrigo Branas. E aí, cara, tudo bem? Tudo bem, cara? Primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite para gravar aqui conosco um episódio do Dev na Estrada. E, para quem não te conhece, se apresenta aí. Bom, primeiro é um grande prazer estar aqui com vocês. Sou um grande seguidor do Dev na Estrada, né? E fico muito honrado com o convite. Bom, meu nome é Rodrigo Branas, eu já trabalho com desenvolvimento de software há 15 anos, já há bastante tempo. Atualmente eu sou cofundador e CTO de uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos, né? A gente trabalha basicamente com o mercado de educação, então são aqueles aplicativos que a gente usa em colégio, em faculdade, em cursinho, né? Em pós. E tenho muita sorte de ainda poder estar programando praticamente quase todo dia com JavaScript, que é uma linguagem que eu gosto muito. Além disso, eu também atuo como palestrante, autor e professor, e sem sombra de dúvida, essas são três atividades que, além de terem muito em comum, elas posso dizer que mudaram a minha vida. A minha vida era uma antes e é uma depois, né? São as minhas principais fontes de motivação. E uma coisa curiosa sobre mim também é que a minha esposa, ela também, né, com quem eu sou casado há 5 anos, ela também trabalha na área de desenvolvimento de software e programa em JavaScript. Então, você pode imaginar como é que é a minha vida, né? Enquanto a maior parte dos casais, né, discutem relação, brigam, tem ciúme, eu não consigo nem andar na praia sem falar sobre JavaScript. É um negócio curioso, né? Até eu tava brincando que esses dias eu recebi um e-mail dela, assim, deve ter mandado e-mail falar que me ama, alguma coisa assim, né? Fui ver, cara, era assim, ó. Será que você pode mandar aquele trecho de código daquela autenticação baseada em JSON Web Token? Pô, achei super curioso isso aí, cara. Então essa é um pouco de quem sou eu, cara. Pô, muito legal, cara. Aquela perguntinha básica que a gente sempre faz. Vamos voltar um pouco no tempo e conta pra gente como é que você começou a entrar nesse mundo, cara. Como é que você começou a gostar de computação, enfim. Pô, legal, cara. Na verdade, assim, eu sempre gostei muito de computador. Desde muito novo, desde 10 anos de idade, né? Atualmente eu tô com 33, né? Não sei se tá pra revelar a idade, mas desde muito novo, desde o início dos anos 90, eu já me atraía muito por computador. E aí, bem jovem, né? Uns 20 anos atrás, meus pais incentivaram e me colocavam para fazer tudo que era curso. Então, DOS, Windows 3.1, cheguei até a aprender DBase e Clipper, né? Numa época assim, coisa 12, 13 anos de idade, nem isso, né? Então, mesmo sem saber muito o que era, eu fui aprendendo, fui me dedicando, e aí foi passando o tempo, eu fui gostando, e eu ganhei um livro de HTML. Sabe que isso foi uma coisa marcante, né? Porque se for parar pra pensar, até hoje, cara, desde 96, 97, não tem quase que um dia que eu não escrevo um trecho de código em HTML. Então é um negócio que me acompanha, nossa, há muito tempo. Grande diferença é que naquela época tudo era muito mais simples, né? Pra começar, chamava homepage, né? Nem me fala. Ninguém falava esse negócio de, sistema web, aplicativo, aplicação. Era homepage. Começava por... Pra você ter uma ideia, cara, ontem eu tava trabalhando, aí, cara, eu fazia um monte de coisa. Eu tô fazendo um negócio em React Native. Aí eu fazia um monte de coisa assim, aí você tem que ir lá buildar, não sei o que, esperar. Aí
Meu, todo dia quebra o build. Todo dia Que quebra o legal. build. Aí tem que ir lá dar um npm install. Aí subir uma Uhum. caralhada de pacote e tal. Ah, porra, saudade quando era só um F5, cara. Que você tinha que apertar. Saudade, né, cara? Saudade do tempo que você criava um arquivo .htm, não era nem HTML, né? Porque você tava naquela época que a extensão só tinha 3 caracteres, né? E era um tempo que você tinha frame. Eu lembro que eu ficava, cara, mapeando imagem, sabe o X e o Y, e você fazia tipo um menu com uma imagem inteira. Era muito comum Sim, naquela época, né? era bem E aí comum. você, putz, aqui é seção de link, seção de download, aí você ia mapeando aquelas imagens, os GIFs animados, e no fim eu hospedava tudo no GeoCities, né? Então realmente, pô, eram outros tempos, cara. Então, esse foi um pouco do início, sabe? Momentos que eu tava ainda na escola, não tava nem pensando ainda em nada profissional, né? E aí, naturalmente, foi se aproximando a época do vestibular, não teve saída, né? Ciência da computação. Então, lá em 2001, eu entrei na computação, né, na UFSC, né, na Universidade Federal de Santa Catarina, e aí comecei tava naquela transição de Delphi, sabe? Tinha muita coisa em Delphi ainda no mercado, mas o Java começava a despontar, né? O Java é uma linguagem que já tem mais tempo, né? Ele vem desde o meio, né, dos anos 90, mas em 2001, imagina, tava todo o movimento das pessoas migrando para Java e eu entrei nessa, né? Comecei a fazer estágio na área de Java e, olha, eu trabalhei durante 10 anos seguidos só com Java, minha vida era Java, era certificação, eu usava todos os frameworks da moda, sabe? Para quem Pegou a trabalhou crista bastante da com onda isso. do Java, né? Exato, né? O struts, eu lembro quando você falava de struts, cara, com Java, né? Eu sei que você. É você que é de PHP ou Ramon? É o Ramon, eu sou É o front. Ramon. Né? Eu sou Então, neutro, no back-end sou é neutro. neutro na discussão, né? E aí tinha aqueles frameworks, Struts, GWT, JSF, então a gente foi pegando todas aquelas fases, só que tinha também aquela diferença, aquela época era tudo mais simples, então as aplicações web que a gente fazia com Java no início dos anos 2000, 2001, 2002, 2003, não tinha esses requisitos todos de usabilidade que você tem hoje, essa complexidade de integração com outras aplicações, então por mais que às vezes a pilha fosse mais complexa, né, hoje você tem muito mais facilidade, só que o teu trabalho talvez ele fluísse mais, porque como você falou, né, aquela stack gigante de framework, de biblioteca, de ferramenta, ali você tinha às vezes poucos componentes, né? Você tinha um framework, de repente você usava até uma stack mais padrão, né? Com Java você usava um servlet, tinha um JSP, então assim, a arquitetura ela era mais simples, era mais direta, você acessava a base com mais tranquilidade. E aí fui pegando toda essa época dos frameworks, trabalhei em muito projeto legal, tanto aqui no Brasil quanto fora, né? Projetos da NET, General Motors, Citibank, realmente fui me envolvendo pesado assim na área de Java, sabe? Só que assim, eu sentia que faltava uma coisa na minha vida, sabe? Por mais que eu tivesse sucesso na profissão, eu achava assim, poxa, isso não tá me completando. Não sei se você já passou por isso, da tua profissão não te completar totalmente, ter fases que você tá desmotivado, né? Já aconteceu contigo? Já, bastante, cara. Eu sempre Né? me questiono se eu tô indo pelo caminho certo. Acho que isso Uhum. acontece com todo mundo que trabalha com É. desenvolvimento, que muda É, a todo momento. Não, e sabe que vem projeto, vai projeto. Às vezes você pega um projeto que tem uma burocracia muito excessiva, que tem um código muito ruim, que tem uma quantidade de defeito muito grande. Aí, naturalmente, você pega um gerente ruim, você vai se desanimando, depois você se motiva de novo. Só que teve uma coisa que aconteceu, cara, que eu acho que foi o que mudou minha vida, que foi essa coisa do engajamento na comunidade, participação em eventos e compartilhamento de conhecimento. Isso para mim começou lá para 2009, né, nessa fase eu comecei a dar treinamento de Java. Né? Tem uma empresa muito famosa que é a Global Code Aham, e já está há muitos anos no mercado, né? Você deve conhecer. E conheço. lá existe um curso que até hoje esse curso está no mercado, chama Academia Java. Um curso, pô, nossa, 4 meses de duração, conteúdo super completo, aborda desde os fundamentos, a sintaxe, conceitos de orientação a objeto, biblioteca. E cara, eu vou te confessar que foi o período da minha vida talvez que eu tenha aprendido com mais profundidade a linguagem Java. Apesar de ter certificação, de estar trabalhando full time com a linguagem, quando você se propõe a ensinar alguma coisa, e era legal porque a gente ensinava pessoas que estavam entrando na carreira. Às vezes o cara estava vindo de uma outra área, às vezes ele estava saindo da faculdade. Então eram pessoas que estavam começando, então você tinha a oportunidade de quase que direcionar a carreira do cara
sabe? E isso eu lembro que mudou, nossa, completamente a minha vida, assim, a minha percepção de mundo, o meu engajamento, a minha motivação. Depois disso, cara, eu acho que eu nunca mais pensei assim, pô, será que eu vou trocar de área? Será que eu vou fazer, né, de repente uma engenharia civil, uma medicina? Será que eu vou fazer uma outra coisa que me satisfaça mais ou que eu tenha mais reconhecimento? Eu acho que mudou, sabe? E aí uma coisa foi puxando a outra. Eu trabalhei muito tempo com treinamento, sabe? Principalmente de Java. Aí veio uma oportunidade de escrever na Java Magazine, que também foi uma coisa muito legal. Sabe que escrever é uma coisa diferente, né? A gente não está acostumado a escrever, de fato. Então o que eu levava de pancada na revisão era uma coisa de louco, cara. Né? Então, aqueles artigos, sabe? Pô, escrevi artigo sobre Maven, escrevi artigo, né, sobre Spring. Aí eu mandava, o editor olhava, pô, tá show de bola, mas muda isso aqui, ó. Cara, 150 comentários, assim, pra alterar. E aí foi aprendendo, sabe? A coisa foi... E é diferente você, por exemplo, fazer um tutorial, alguma coisa, tentar ensinar alguma coisa através de um texto e você, quando você fazia um pedaço do seu curso, é muito diferente, assim? Como que é? Olha, cara, realmente, porque assim, quando você está falando, é uma coisa que você consegue perceber um feedback das pessoas, e aí você vai, com esse feedback, guiando, né, as coisas que você vai falar em seguida. Então você sente que a pessoa está muito segura, você passa para o próximo assunto. Você sente que ficou uma dúvida, você explora mais, você pergunta. E o texto, você tem que pensar o tempo todo em que você está falando para um leitor que você não conhece, né? Então você tem que tentar preencher quase que todas as lacunas, mas assumindo algum grau de conhecimento prévio. Então você anda numa linha muito tênue entre assumir que o outro conhece uma coisa que você vai falar e ser o mais completo possível. Depois eu vou falar do livro, que também foi uma experiência que talvez tenha sido muito interessante, que também envolve textos, né? Mas a minha principal dificuldade era em achar o ponto certo, né, entre não ser maçante, não ser repetitivo e transmitir o conhecimento com objetividade. Acho que essa que era a dificuldade. Mas depois do quinto, do sexto artigo, eu acho que a coisa foi fluindo mais, sabe? Né? E aí você vai ficando mais malandro, você vai aprendendo todos os macetes até da revisão do texto, sabe? Você já não vai cometendo mais os mesmos erros e aí a coisa vai fluindo muito mais. Mas o meu editor, olha, foi um cara muito legal que me acompanhou durante muito tempo e me ajudou muito, sabe? Acho que formou essa minha capacidade de transmitir conhecimento num texto, né? Mas, sem dúvida, cara, é uma forma muito boa de você se aprofundar, de você aprender, sem dúvida se propor a ensinar, sabe? Quando você tenta ensinar alguma coisa, você descobre que você não conhece o suficiente. Não sei se já aconteceu isso com você, assim, você tem certeza que você conhece um assunto e aí você vai ensinar para alguém e você vê que tem lacunas. Sim. Sabe? E aí você vai descendo, a melhor né? forma de aprender é ensinar, né? Tem essa frase. Olha, isso é uma coisa que eu falo, acho que para todo mundo, sabe? Você quer aprender de fato algo, cara, se propõe a ensinar para alguém, sabe? Além de ser uma coisa que assim, guia a minha vida, assim, que é um propósito muito grande, eu acho que é uma forma de impulsionar a tua carreira. Porque você fica atualizado com o mercado, você descobre assuntos novos. Às vezes eu vou dar uma palestra, cara, são horas e horas e horas e horas de pesquisa para você falar, às vezes 40 minutos, sabe? Então o teu repertório aumenta. É uma coisa que vale muito a pena para qualquer pessoa, em qualquer área, realmente ensinar, sabe? Acho que isso é imprescindível. Eu vi que você, cara, é bem dinâmico, assim, né? Você aprendeu, começou a trabalhar com desenvolvimento, e aí começou a se engajar na comunidade, você falou, aí agora partiu, deu aula, teve cursos, aí partiu para escrever artigos. Você sempre explora ao máximo essa área antes de mudar, ou você é um cara que precisa tá sempre fazendo uma coisa nova, você muda totalmente de área, ou você consegue fazer tudo ao mesmo tempo? Eu não entendi, tipo, se você parou de desenvolver, começou a dar aula, aí depois começou a escrever artigo, ou você tava fazendo tudo isso ao mesmo tempo, sabe? Não, então a tua pergunta é fantástica. Na verdade, assim, ó, o que acontece? Eu tenho uma filosofia de tentar entrar ao máximo no assunto, mais profundo possível. E só que chega uma hora, cara, que você se sente assim um pouco sem novidade, sabe? Por exemplo, com Java. Foi passando o tempo, projeto a projeto, certificação a certificação, aula a aula, chega um ponto que você não aguenta mais ouvir falar daquilo ali, né? Você já tem um grau de domínio muito grande e aí você sente vontade de ir além. No caso da aula,
era tudo em paralelo. Aula, artigo, trabalho, tudo em paralelo. Então, por exemplo, eu trabalho das 8 às 18, aí eu saía correndo, ia dar aula das 18h30 às 22h30. Quando chegava no final de semana, eu escrevia artigo e mandava para a editora. Então era uma coisa que preenchia todos os minutos da vida, sabe? Então nunca foi assim, pelo menos comigo nunca aconteceu, do tipo, vou parar de trabalhar, de desenvolver software só para dar aula. Até porque eu acho que da onde você busca o conhecimento, sabe? Você busca no teu dia a dia, você busca na relação com as pessoas, você busca na resolução dos problemas. Então eu acho muito difícil você conseguir dar uma aula de um nível alto, com profundidade, com qualidade, se você não tiver de onde buscar esse conhecimento, sabe? Acaba ficando muito superficial. Então, para mim aconteceu tudo ao mesmo tempo. Quando o Java acabou, quando eu esgotei assim os caminhos do Java, até porque o mercado começou a mudar também, eu me deparei com uma coisa chamada ágil. Né, que foi um movimento que começou lá em 2009, aqui no Brasil, começou a explodir. Né? A coisa já acontecia lá fora há muito mais tempo. Né? O Manifesto Ágil tem mais de uma década. E aqui no Brasil, 2008, 2009, a coisa estava explodindo. E sabe como quando a coisa veio na hora certa, no momento em que eu estava assim, começando a me desanimar, porque eu achava que o desenvolvimento de software, ainda que eu estivesse dando aula, eu vou me desmotivando com o tempo. Mesmo que a coisa muda, eu preciso buscar coisa nova. Né? Isso e aí, é bem legal, quando eu senti, é bem legal, quando eu senti que o Java, nossa, eu já tinha talvez conquistado tudo aquilo que eu queria e estava muito seguro, eu me deparei com ágil, sabe? Então aquele movimento todo do Scrum, do Lean, do Extreme Programming, sabe? Que hoje está um pouquinho mais tênue, porque as pessoas já incorporaram muito no seu mindset, mas naquela época a coisa estava estourando, né? E aí o ágil foi uma coisa talvez que tenha preenchido a minha vida durante muitos anos, durante 4 anos com muita intensidade, né? E é um assunto legal, porque assim, muita gente pergunta, pô, mas o que é ágil, sabe? O que é desenvolver de forma ágil? Já se perguntou sobre isso? Assim, pô, qual o conceito? Você vai bater no cara para ele produzir mais rápido? Você vai desenvolver mais rápido. Né? Tem uma história bem, bem legal. Tem um cara chamado Amir Klink, um cara muito famoso aqui no Brasil, e ele fez uma loucura, cara, em 1984. Ele saiu lá da costa da Namíbia, lá na África, foi remando até a Bahia, 6.500 quilômetros, 100 dias remando. Imaginou uma pessoa remando 100 dias seguidos em alto mar? Loucura, cara. Assim, eu admiro muito esse cara por isso e por outras coisas, mas principalmente por isso. Tem um livro chamado 100 Dias Entre Céu e Mar, que é fantástico, uma lição de vida. E eu gosto de explicar o ágil sobre essa ótica. Sabia que no meio dessa trajetória, o Amir Klink começou a sentir que o remo do barco estava cada vez mais pesado, estava perdendo produtividade, né? Achou que os tubarões iam começar, né, a cercar o barco dele. Sabe quando desanima mesmo? Quando o teu braço já não aguenta mais? Uhum. E aí ele notou que embaixo do barco começou a se formar um monte de alga, um monte de coisa que estava dificultando com que o casco do barco fluísse na superfície da água, e isso aí estava fazendo com que ele despendesse muita energia. Bom, o paralelo que eu faço com o ágil é o seguinte: essas algas que se formavam, essa coisa que te travava, que não deixava você ter produtividade, no software falta de comunicação, escopo desnecessário, código de baixa qualidade, excesso de defeito, falta de teste automatizado, entre um monte de outras coisas. Quando ele desceu lá e tirou isso da superfície, né, do barco, do casco do barco, ele ganhou produtividade, fluiu pra caramba, né, no fim ele conseguiu completar a viagem dele. No software é a mesma coisa, cara. Quando você vai trabalhar com ágil, basicamente, independente do framework, da técnica, da metodologia que você use, você tem que se prender a eliminar desperdício. Então, o que o ágil me ensinou foi a trabalhar de uma forma mais leve, trabalhar de uma forma mais objetiva, trabalhar com um conceito, com um mindset formado, e não com ferramenta, com framework, com coisas pré-definidas, com receitas de bolo, sabe? Então, aí que eu descobri o Scrum, né? Eu comecei a liderar muita equipe naquele tempo, a gente trabalhava de um jeito colaborativo, sabe quando tudo parece fazer sentido, né? O cliente fica mais satisfeito. Então, foi um tempo muito legal, e que eu comecei a dar palestra em evento, sabe? E era um assunto novo, então as pessoas tinham um baita interesse, né, em ouvir aquilo. Então, poxa, eu ia para os Eds do Brasil, né, em outras cidades, em Fortaleza, em Porto Alegre, falar sobre um tema que eu realmente gostava, que eu acreditava. Então, foi uma época que me motivou muito, cara. E eu saí um pouco da parte técnica, eu acabei ficando muito na parte de liderança, na parte mais humana do software, né? Foi uma fase boa. E eu, continuando nessa sua analogia, o legal do ágil, que é ao contrário de que algumas pessoas pensam às vezes, que ele não vai tirar a alga pra você, né? Ele vai fazer você enxergar a alga. Exato. Então exato.
essa é uma visão bem legal do ágil, que é... Ele não vai fazer nada por você. As coisas vão continuar sendo as mesmas se você continuar fazendo as mesmas coisas. Então você vai ter a capacidade de enxergar quais são suas barreiras, né? Então isso que é legal. Não muda nada, assim. Ele não faz você ficar mais forte do nada. É você que faz. Exato. É como se você navegasse, tem um desenho clássico, né? Como se você navegasse com água bem alta e aquelas pedras lá no fundo do rio não te incomodassem. O ágil baixa essa água de um jeito que você vê a pedra, de um jeito que você bate na pedra, de um jeito que você tem que remover aquela pedra da tua frente, senão o teu processo de software não vai fluir. Então, foi fantástico mesmo, né? E isso, poxa, foi me motivando, mas ao mesmo tempo ele me afastou um pouco da área técnica, e isso começou a me preocupar, sabe? Porque eu acho que eu não vivo sem programar, cara, é um negócio que até hoje eu não abro mão, sabe? Tem gente que gosta de ir para outras áreas, tal. Eu gosto, mas eu não perco essa raiz, né? E aí uma coisa que eu consegui conciliar, cruzar o ágil com o Java, e isso foi uma história muito legal, né? Eu comecei a notar que algumas coisas me desanimavam dos projetos, mas por muito tempo eu não sabia o que era. Sabe o que eu fui descobrir? Sabe quando você pega um código e a indentação dele começa a formar aquelas montanhas, aqueles morros, você começa a ver aqueles métodos bem longos, já aconteceu contigo? Aqueles ifs imensos, aqueles ifs intermináveis, sabe? Caiu a ficha pra mim que aquilo ali era uma coisa que acontecia no mercado todo, que ninguém estava dando a mínima para isso, todo mundo só estava preocupado em produzir, usar frameworks, usar tecnologia, ninguém estava nem aí para orientação a objeto, né, para automação de teste. E aí eu comecei a estudar alguns autores, muito impulsionado pelo Extreme Programming. O Extreme Programming foi um negócio muito legal. Tem um cara chamado Kent Beck. O Kent Beck, ele além de ter escrito esse livro, ele também criou um negócio chamado JUnit, que muita gente conhece, muita gente usa, né? Ele é um autor fortíssimo na área de test-driven development. E esse livro Extreme Programming foi o resultado, né, do trabalho que ele teve na reestruturação, né, de projetos caóticos, né, em que ele começou a empregar uma série de técnicas, e técnicas que deram certo, como programação em par, test first, automação de build, né, a melhoria da qualidade de código, as pessoas começarem a tomar um certo cuidado, né, para manter essa base estável. Então, tudo isso resultou nesse trabalho, e que junto com outros, né, tem um livro chamado Clean Code, que é enigmático, né, do Robert Martin, o Uncle Bob, né, tem outros como o Refactoring do Martin Fowler. Então eu comecei a ler esses autores, cara. Aquilo foi me fascinando de um jeito. E eu fui começando a montar um mindset que eu olhei para isso, eu montei a palestra. Começa com a palestra, né? Montei a palestra chamada Clean Code, né? Parafraseando lá o Robert Martin. E aí eu lembro de ter apresentado isso em 2010, numa universidade. Olha que público de universidade, para isso não é tão legal, porque em geral o estudante ele não sofreu ainda na vida, ele não passou ainda por tanto problema do dia a dia que aquele desenvolvedor de 10, de 15 anos está acostumado, né? Mas foi super legal a receptividade. Aí eu pensei, cara, um dia eu vou criar um treinamento com isso, né? Aí fui juntando material, fui evoluindo a palestra, no fim aquilo foi tomando um corpo, e aí eu idealizei esse treinamento, sobre qualidade de código. E aí quem disse que alguém comprava esse negócio, cara? Olha, mas eu fiquei mais de um ano tentando, falando com empresa, e aqui em Florianópolis tem muitas empresas grandes, e que eu olhava assim, cara, os caras têm 400 desenvolvedores. Poxa, vai ser fantástico se a gente entrar lá, é em Java. Aí eu tinha muitos conhecidos lá dentro, até que eles toparam o desafio. Vamos fazer uma turma? Né? Vamos fazer uma turma. Botaram os desenvolvedores mais experientes da empresa, a gente fez uma turma, e o treinamento era muito legal, porque a gente começava com uma parte bem motivacional, te mostrando assim, cara, qual o problema de você ter código ruim? Né? O código ruim é o que vai fazer você perder tempo, é o que vai fazer você não enxergar os defeitos, é o que vai fazer você levar mais tempo cada vez que fizer uma modificação, é o que vai fazer literalmente o teu software pouco a pouco se degradando e gerando um débito, uma dívida tão grande ao ponto que você não consegue mais pagar e tem que reconstruir. Então, feito isso, a gente começava a desenvolver um cenário, né, caso a caso, criando o teste antes, automatizando o teste, criando o escopo, refatorando o código, e a gente ia fazendo e introduzindo design pattern, né, técnicas de orientação a objeto, falando sobre coisas como coesão e acoplamento, que são coisas que ninguém liga no dia a dia, ninguém às vezes para e vê, poxa, esse método que eu estou criando aqui em Java, ele não está coeso, sabe, ele está fazendo muita coisa, ou essa classe está muito acoplada com aquela outra. Então, me orgulho de ter, feito isso dar certo.
e levado isso para vários lugares, tanto aqui no Brasil, a gente chegou até a fazer fora também, mas de ter influenciado mais de 1.000 desenvolvedores presencialmente, durante vários anos e vendo que isso transformou a vida deles, transformou a realidade do dia a dia, melhorou a qualidade, né, do trabalho que eles executavam. Então essa foi uma fase também que aí eu consegui juntar as coisas. Aí eu voltei de novo para a parte técnica com tudo, sabe? E a parte humana ficou um pouco mais de lado e a gente entrou de novo no Java, foi uma loucura, né? Tudo começou a fazer sentido de novo. Boa, cara. Nossa, cara, eu tô impressionado com a profundidade que você entra nos assuntos, cara. Do tipo, você começou a ler sobre essas coisas, você se foca muito nesses assuntos, vai, se aprofunda bastante, e aí você tem uma ideia de fazer um curso e você vai atrás e faz e resolve. Eu tô impressionado com isso, cara. Porque então, não sei se cara, você tá contando só as coisas boas aqui pra gente, não tá contando os fracassos também. Mas... Não, cara, fracasso sempre... Cara, que foda, cara. Você se aprofunda muito no negócio, vai atrás e faz. Porque, assim, geralmente a gente trabalha, vamos supor, a gente trabalha com ágil. A gente não se aprofunda tanto, a gente segue o ágil e beleza. Eu tô impressionado da forma como você se aprofunda nos assuntos, cara. Muito bom mesmo. Eu não sei bem, é um negócio meio empírico, sabe? Eu acho que eu vou indo, e aí, como eu te falei, o que leva ao aprofundamento é se propor a ensinar. Então eu acho que eu só consegui me aprofundar, cara. Uma época eu entrei até numa de estudar o sistema Toyota de produção, comprei livro do Shigeo Shingo, comprei livro do Taishi Ono e foi indo para entender o conceito mesmo, né? Porque eu usava isso nas palestras, nos cursos. E aí vai chegando uma hora que você vai aplicando, você vai vendo a coisa funcionar, só que aí vai chegando um momento que você se acostuma com aquilo, tá legal para você, e você vai para outra, né? Mas acho que a proposta de tentar ensinar é o que faz você aprender, sabe? E claro que tem fracasso. É isso. Claro que tem fracasso. Já aconteceu de eu montar um treinamento inteiro, às vezes, cara, investir mesmo horas e horas, né? E aí, na vida inteira ter fechado uma turma ou duas, sabe? Como Selenium, às vezes, que não é muito a minha praia, né? Eu dei alguns treinamentos, mas são coisas que, por talvez eu não estar tão engajado, foram morrendo com o tempo, mas vale o conhecimento, né? No fim, nunca sempre, é perdido, né? Quando você investe em conhecimento, não tem investimento, assim, você não está comprando a máquina, você não está comprando um insumo, né? É o teu tempo. Então, às vezes o teu tempo ele é desperdiçado. Então, na verdade, acaba sendo uma coisa boa, no fim das contas, mesmo que dê errado, né? E esse treinamento de Clean Code foi uma coisa que, poxa, foi muito legal, sabe? Acho que a última turma que eu dei deve ter sido ano passado, mas foram quase 50 turmas presenciais ao longo de muitos anos. E as turmas com bastante gente, chegou a ter turma de 30 pessoas, sabe? Poxa, num clima muito legal, sabe? As pessoas engajadas, você via que era um desafio, elas estavam ali, elas queriam fazer. Então, uma coisa que foi me motivando muito, sabe? Mudou mesmo a minha percepção de mundo, mudou a minha vida, como eu desenvolvo software, e isso é uma coisa de base, sabe? Não é um framework que vem e vai com o tempo. Orientação a objeto é uma coisa que você vai levar para tua vida, né? Como você aprender um paradigma funcional, como você entender como é que você escreve um software na essência, sabe? Como é que você estrutura um if, um else de uma maneira saudável. Isso é uma coisa que te marca, cara. Então foi fantástico, assim. E aí eu acho que foi passando o tempo, aí de novo, né? Fui ficando cansado disso aí, foi indo. E aí eu acho que o JavaScript nasceu assim na minha vida, sabe? Eu já mexo com JavaScript desde o final dos anos 90, mas sempre naquela de validação de formulário, né, de um efeitinho visual. Acho que como todo mundo, né, como copy-pasters... Que é o né? que ele fazia mesmo. O que ele fazia, né? Eu acho que você, como todo mundo, já deve ter validado muito formulário. Eu tinha um chefe que sempre perguntava, terminou a funcionalidade? Terminei. Fez a validação em JavaScript? Puta, não fiz, vai lá fazer. Aí, né? If, nome, vazio, né? Alert, aí você mostrava a mensagem. Então, JavaScript para mim era isso, sabe? Como todo bom programador Java, a gente tinha a nossa hegemonia, né? A gente meio que não ligava para essas linguagens, né? Que na época não tinham tanto apelo. Nunca que eu imaginar na minha vida, cara, que alguém fosse contratar um desenvolvedor JavaScript, como a gente vê hoje. Ninja JavaScript Developer, né? Exato. Tinha um amigo meu que ele sempre falava, assim, ele falava, Branas, o cara engraçado, JavaScript vai ser a linguagem do futuro. Eu assim, tá maluco, cara? Você, parece, olha que vai mudar o mundo, tal. Isso lá em 2009. E mudou. Né? Então, eu lembro que em 2011... Deixa eu falar com esse cara aí como é que ele fala pra mim aí do futuro.
O cara, olha, eu devia ter gravado isso, cara. Um cara fantástico, chama Ramon, um grande amigo. Então, ele falava isso, eu não acreditava, assim, mas fomos indo, né? Então, em 2011, a gente tava. Sabe quando você tá cansado de framework pesado, de código burocrático, que você fazer uma tela, você leva 3 dias? Eu tava nesse saco cheio, assim, sabe? E aí a gente começou a trabalhar com um fornecedor que propôs uma arquitetura diferente. Assim, olha, cara, vamos separar front-end e back-end? Vamos separar isso aqui? Front-end você faz em JavaScript, usando jQuery, coisas mais simples. Back-end você faz em Java, cria uma arquitetura orientada a serviço, REST, e chama os serviços. Cara, aquilo ali era uma coisa tão simples, mas tão impactante, cara, que quando eu olhei, eu assim, pô, olha, fantástico, né? Te faz mudar uma coisa que você fazia já há muitos anos. E aí, obviamente, você já pensou em desenvolver um sistema inteiro em jQuery, assim, com JavaScript nativo? Não é muito fácil, sabe, de você estruturar uma aplicação, né? Então a gente meio que foi sofrendo. Um monstrinho. Vai virando um monstrinho, né? Até porque não era uma single page application, era cada página com um monte de JS injetado. Então, assim, ó, você pode imaginar que a coisa não deu tão certo quanto eu esperava que fosse dar. Mas só que abriu os olhos, né? E aí, disso para passar para Backbone, para passar para Angular, foi talvez o caminho natural. Então a gente chegou a trabalhar um pouco com Backbone e depois a gente acabou sendo... Nossa, cara, mas isso foi foi uma aposta, sabe? Poderia ter dado super errado, mas a gente deu sorte de ter investido em Angular no final de 2012. Final de 2012 para início de 2013. Pra você ter uma ideia, o Angular, né, ele é um framework para que você estruture as suas aplicações web usando JavaScript, que vai te ajudar, né, a estruturar suas camadas, a injetar dependência, a escrever caso de teste, a se comunicar com o back-end. Então o Angular te ajuda, né? E o Angular, ele começou a ser feito lá em 2009, né? Um cara chamado Michael Havery com Adam Abrams, eles foram fazendo, e aí, durante esse trajeto, o Michael foi para o Google e fez uma aposta com o gerente dele muito importante. Ele falou assim, olha, eu reescrevo esse produto aqui que eu estou fazendo em 2 semanas, desde que eu uso o meu framework, que era o Angular, né? O gerente dele, o que você achou? O gerente dele topou, né? Pô, o projeto está improdutivo, está com muito código complexo, você quer reescrever, então vai lá. Ele achou que não ia dar em nada, né? O mês que o Havery foi lá, reescreveu com Angular, e a coisa mais impressionante foi que ele conseguiu baixar de 17 mil linhas de código para 1.500 linhas. Ele conseguiu uma redução drástica do volume de código, foi uma coisa impressionante, cara. E o Angular tem essa característica, né? Ele tem um two-way data binding, uma coisa bem dinâmica, que você não escreve muito código que a gente chama de boilerplate, aquele código que você usa para setar coisa, para pegar coisa. Ele é muito dinâmico. E como você consegue criar componentes, que são as diretivas, você tem um grau de reuso muito grande, você tem serviço, você tem filtro. Então, isso faz com que a tua aplicação seja muito enxuta. Bom, a gente deu assim, uma incrível sorte de entrar nessa no início e começou a desenvolver todos os nossos produtos, as linhas de produtos, baseadas em Angular, ainda com back-end em Java. E esse foi um negócio assim, que me trouxe uma motivação tão grande por conta da produtividade e da usabilidade. Porque você imagina, a pessoa que está acostumada com Java, que está acostumado em tudo, faz um build, faz um deploy, joga no servidor de aplicação, dá F5, aí o negócio começa. Pô, você vai para um framework lightweight, que você consegue acessar a arquitetura de serviço, que você consegue colocar as coisas na tela. Eu consigo, com 16 linhas de código, com Angular, acessar um serviço REST e botar código na tela. Tipo, quando que você com 16 linhas consegue fazer isso com outras plataformas mais burocráticas? Então, nossa, isso foi uma coisa louca pra gente, assim, mudou totalmente a percepção. Muda no F5. E aí as pessoas ao redor, cara, começaram a ficar impressionadas. Pô, mas como é que esse cara fez isso em pouco tempo, com usabilidade, sabe? Aquela usabilidade, aqueles campos dinâmicos que você cria, você aperta o botão, já aparece coisas que precisa fazer, né? Com uma arquitetura baseada em back-end, em que toda a requisição vai pro back-end, você tem aquela seção gigante que você armazena as coisas, traz de volta. Nossa, eu faço isso há muito tempo, então eu sei o quanto eu sofria para fazer, por exemplo, um formulário em que eu ia adicionando linhas dinamicamente e ia mantendo isso em sessão. Pô, dá trabalho pra caramba, né? E aí você vê você se deparando com meia dúzia de linha de código que faz a mesma coisa com elegância, de um jeito simples. Pô, então mudou, cara. A empresa passou a ser outra, sabe? E aí a gente começou, separando front-end e back-end, que eu acho que é um negócio fantástico, né? Hoje a gente tem aquela discussão, pô, mas o cara é front-end developer, o outro é back-end developer, tem até o full stack, né? Tem. Já viu que tem vaga para back-end, para front-end e para full stack? Tem vaga de full stack, hein?
Né? Então, eu tenho uma filosofia, eu gosto de ir de ponta a ponta, sabe? Eu vou até mais, eu vou do marketing até o servidor de produção, assim. A gente Olha começa... aí, o verdadeiro full stack. Pô, isso é full stack, cara. Assim, ó, tu vai desde o entendimento do cliente, passando pela campanha de marketing, passando pela concepção da tela, para implementação no front-end, né? Para definição da arquitetura orientada a serviço, para o back-end, para a base, para o deploy na Amazon, assim. Então, assim, ó, eu gosto, sabe? Eu acho que te dá, assim, uma autonomia. Só que eu reconheço que às vezes tem uma pessoa que, pô, o cara tá afim de trabalhar, nossa, concebendo a tela, assim, sabe? Com design, de repente um pouco de CSS, de HTML. Pô, se o cara é bom nisso, gosta, vai se aprofundar, pô, show de bola, sabe? Show de bola. Até pra quem tá começando há menos tempo também é uma facilidade, porque você se foca numa coisa única, você se foca com um objetivo bem definido, sabe? Então, eu particularmente gosto de uma forma de organizar as equipes que são equipes que vão de ponta a ponta. Então, assim, ó, a gente organizou, sabe aquela coisa de microservice, né, que você tem serviços mais autônomos, com responsabilidade bem definida, muitas vezes até heterogêneos, né? Você tem linguagens diferentes, você tem bases diferentes, você tem uma comunicação diferente. A gente usa um conceito parecido, só que a gente tem aplicações pequenas. A gente tenta a gente criou uma plataforma e a gente tem aplicações menores. E aí a gente intercomunica essas aplicações, então a gente tem equipes que vão de ponta a ponta em cada uma das aplicações, e aí se perde um pouco essa coisa do front-end e back-end. Todo mundo acaba sendo full stack, com apoio de designer, com apoio do pessoal de negócio, de implantação, mas eu gosto bastante da ideia de trabalhar full stack, sabe? Muito bom, cara. Muitas das empresas hoje, principalmente as menores, as que têm essa filosofia ágil enraizada, as startups, elas preferem esse tipo de profissional, né? Porque para startup, eu acho que, como toda empresa que está começando, que tem um orçamento limitado, você quer aquela pessoa que efetivamente resolva o problema, né? Porque senão você vai ter que ter um cara para trabalhar com infra, aí um cara para trabalhar com banco, aí um cara que é aquela visão mais tradicional, um cara para trabalhar com análise, um cara para codificar. Então daqui a pouco a tua equipe vira 20 pessoas da noite pro dia, né? Enquanto você com 3 pessoas engajadas, que conhecem as tecnologias, que são full stack, vão de ponta a ponta, pô, você consegue fazer milagre em pouco tempo, sabe? Então eu acho bem importante. E aí o JavaScript, cara, ele começou a tomar conta da minha vida de um jeito assim, nossa, inimaginável. Eu comecei, como eu fui der a sorte de ser pioneiro no Angular, eu naturalmente também comecei a dar palestra de Angular, a coisa foi acontecendo, escrevi artigo, e aí veio um convite meio inusitado de uma editora chamada PactPub, que é uma editora, na verdade ela é sediada na Inglaterra, mas ela também tem filial na Índia. E aí eles me propuseram, olha, Rodrigo, o que você acha de escrever um livro sobre Angular JS? Pô, olha aí. Nunca tinha escrito nada tão extenso, né, cara? É uma coisa que te assusta, né? Até porque eu tava naquele ritmo que eu te falei, trabalhando das 8 às 18, dando aula das 18h30 às 22h30, todo dia, final de semana às vezes eu viajava para dar aula, aí veio o convite do livro. Aí eu, assim, fale-me mais sobre isso, né? Aí eles falaram do contrato, dos royalties, é um negócio super atrativo, né? E tinha que ser escrito em inglês, só que o prazo era muito curto, era coisa assim de 60 dias para você escrever um livro de 200 e poucas páginas, né? Aí eu olhei assim, cara, se eu não tentar eu não vou saber, né? Eu aceitei, assinei o contrato, era aqueles contratos online, sabe? Sei. Assinei o contrato, assim, vamos lá, vamos tentar, né? Eu já falava inglês, então, olha, vamos tentar. Comecei, né, a escrever a introdução, né, e eu sou um cara que perco muito tempo na introdução, porque eu quero puxar a história, eu quero saber como é que a coisa começou, então rolou todo um trabalho ali de historiador para descobrir exatamente como é que a banda tocava no Angular, e aí comecei, né, comecei falando das diretivas, uso de filtros, depois criação de serviço, integração com back-end, casos de teste, depois ferramentas como Grunt. Pô, e a coisa foi encaixando, foi indo, sabe? Então a gente ficou naquele ritmo enlouquecedor de entrega um capítulo, ele vai para correção, você começa o segundo, daí quando você está no terceiro, volta a correção do primeiro, você corrige, manda de volta, pega o segundo, corrige, manda, volta o terceiro. Então a gente ficou um bom tempo nessa, né? Até que em 2014 o livro foi lançado, e uma coisa impressionante que me surpreendeu até que foi muito bem recebido, sabe? Porque o título era Angular Essentials, então é um livro objetivo.
sabe? Ele não focava num tipo de componente específico, então era uma coisa muito abrangente. Então muita gente que tinha interesse em conhecer, em descobrir, em saber mais sobre Angular acabou comprando e depois eles me convidaram para escrever outros, mas eu acabei ficando traumatizado assim com o tamanho do trabalho e acabei deixando, sabe? Mas foi uma coisa muito legal, cara, uma experiência assim bem única, sabe? Que legal, cara. Tem alguma URL que você queira divulgar disso? Do livro? Olha, o livro está disponível, né, na Amazon, no próprio site da PactPub. Se você tentar entrar também no Google Books, você também consegue achar, Google Play, nas lojas principais. Então basta digitar AngularJS Essentials, que aí você vai ter acesso ao livro e está disponível Essa tanto na editora versão aqui impressa. é famosinha, cara. Capinha É preta, aquela... laranja. Isso, a PactPub nossa, produz muito conteúdo, é impressionante. E é uma coisa engraçada, porque eu comecei a ver. Porque assim, a gente, durante a vida, né, acaba baixando muito livro, né? É uma coisa que acontece muito. E eu comecei a ver as pessoas baixando os meus livros. Aí assim, pode a pessoa perguntar, pô, você fica chateado que os caras baixam o teu livro? Eu assim, não, cara, imagina. Quer obter uma cópia, até a editora foi muito legal, porque teve uma época que ela estava dando a cópia do livro numa campanha que ela fez. Então, eu acredito muito que o conhecimento deve ser livre, sabe, cara? Mas eu também entendo que tem um custo muito alto na edição, na diagramação, então a editora disponibiliza muito profissional, então às vezes é um valor que, poxa, infelizmente fica alto para a gente estar comprando o livro o tempo todo, mas é um trabalho que muitas vezes despende muitos custos também das empresas, então eu entendo, mas se eu pudesse fazer hoje, eu acho que eu faria um livro aberto, sabe, faria uma coisa livre, só que aí não teria aquele prazo apertado, não teria aquele compromisso de entrega, então não sei também se ia sair, né? Mas foi uma experiência fantástica, cara, fantástica. Eu acho que vale, cara. Eu acho que vale, assim. Se a gente conseguir um valor bacana, justo, sabe? valor Acho que tem que ser um valor justo. é uma coisa que hoje eu acho que as pessoas estão com um mindset um pouco diferente, assim, pra essas coisas. Tá. Se vale a pena, que nem, às vezes não vale a pena. A gente pode dar exemplos aqui do Spotify ou do Netflix, empresas Exato. como essa que você não quer mais baixar um filme em Exato. casa, sabe? Pra que você vai fazer isso, sendo que você tem lá... É justo, é um preço que você paga porque é justo. Exatamente. Você não acha... Eu, por exemplo, eu vejo por esse lado, assim. Eu acho que eu não penso preciso igual. mais comprar o software pra mim. Eu posso, sei lá, talvez pagar um preço de um aluguel desse livro, ou de um acesso a uma plataforma que vai me disponibilizar livros. Eu não sei se isso existe ainda, eu acho que não, né? Então, existe um negócio chamado... tudo tá se inventando hoje em dia, né? Então, assim como a gente tem o Spotify, a gente tem o Netflix, existem também plataformas de cursos como a Alura, que você também já citou, né? E existe plataforma de livros também, como a Safari Online, que segue a mesma ideia. Você paga uma assinatura e você pode baixar qualquer livro que você queira, tudo legalizado, né? E aí eles remuneram as editoras com base nos downloads. Então eu acho que iniciativas como essa são muito legais. O problema é que pra gente às vezes fica caro, porque como é em dólar, né? Talvez precisasse talvez fazer o que o Netflix fez, sabe? Achar um preço em reais, como o Spotify também fez, né? E que valesse a pena um plano empresarial, alguma coisa que a empresa de repente pagasse um valor justo e desse para todos os funcionários. Eu acho que é isso que talvez falte, mas vai chegar lá, cara. Eu tenho certeza que está evoluindo para isso, sabe? Porque você pensar, não vale a pena você fazer isso. Imagina, 35, 40 dólares em cada livro. Aí daqui a pouco você vai ter que comprar 10, 15, 20 livros ao longo de alguns anos. Fica meio inviável, sabe? Então, plataformas como essa eu acho que vem para resolver o problema. E uma coisa que eu faço muito, às vezes eu pego um livro, eu leio um capítulo do livro, eu leio 2 capítulos. Você não tem que ter um compromisso, às vezes, com o livro inteiro, sabe? De tecnologia, claro, né? Se é um romance, você vai ter que ler. Mas de tecnologia, cara, acontece muito. Às vezes eu tenho um livro que eu li capítulos dele, né? Sim. Não necessariamente tudo. Bom... Aí, com o livro, naturalmente, o que veio? Veio o treinamento. Então, aí eu fui bem pioneiro também em lançar o treinamento de AngularJS no Brasil. Olha. Isso é uma coisa legal, cara. Presencial legal. Também foi esse? Presencial, cara. Presencial. Também viajei
nossa, para um monte de lugar. Dei treinamento no Banco Central do Brasil, no Detran, no Tribunal Regional Eleitoral, em um monte de órgão. E que isso é o mais impressionante, sabe? Que onde você acha que vai encontrar maior resistência, porque, não se engana, houve uma resistência brutal também no Angular, porque assim como no Clean Code, eu cheguei nas empresas lá em 2013 assim, pessoal, vamos aprender Angular, vamos botar JavaScript. O pessoal me olhava, JavaScript, tá maluco? A gente trabalha com Java, trabalha com C Sharp, né? Ruby os caras já olhavam torto, imagina JavaScript, né, cara? Aí eu fui, bati um pouquinho mais, rede de contato e tal, consegui emplacar um treinamento, né? Assim, Foi lá no olha esse tio aí da Tabind, que legal. Exatamente, cara. Pô, fui lá pro Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande, dar um treinamento pro pessoal do Detran, a gente fez um treinamento, aí o pessoal começava a olhar, cara, pô, mas como é mais fácil trabalhar com isso, né? Aí fui nas empresas, dei, nossa, 5, 6 turmas na mesma empresa, a gente foi fazendo, chegou um ponto que em 2014 a coisa explodiu de uma tal forma, se você olhar o gráfico no Google do interesse das pessoas, das pesquisas de palavra-chave, o Angular deu um salto em 2014, né? 2012 ele estava tímido, 2013 ele começou, 2014 ele explodiu. O que vinha de empresa querendo treinamento, cara, teve um dia que eu lembro que eu dei treinamento de manhã numa empresa, eu trabalhei de tarde, de noite eu fui para outra, no sábado eu viajei para outra e a gente ia fazendo. E aí começa a ficar uma coisa mais pesada, né, cara? Você começa a repensar a tua vida, né? Depois de 2 anos nesse ritmo aí de Angular, sabe, treinamento todo dia. Aí eu comecei a pensar assim, cara, sabe aquele mesmo raciocínio do livro, da pulverização do conhecimento? Eu comecei a pensar, poxa, cada turma que eu dou tem 12 alunos, né? No máximo 15 às vezes, né? Excepcionalmente pode ser que tenha 20, 30, mas em geral tem 10, 12. E aí você fala a mesma coisa, daí depois você fala a mesma coisa para mais 10, 12. Daí quando chega na 30ª turma, você já tá de saco cheio. E eu pensei assim, poxa, como é que eu posso resolver o problema? Porque eu pensava assim, poxa, será que não era muito mais fácil cobrar 1/100º do valor e gravar o curso e levar para 1.000 pessoas, ao invés de cobrar o valor que a gente cobrava para 10? Bom, não te cara. parece uma coisa mais razoável? Aí eu pensei assim, cara, eu comecei a olhar em volta, eu vi que tinha algumas pessoas com iniciativas no YouTube, né? Tinha a Loane, tinha o Suíça, o pessoal tava se movimentando. Eu assim, olha, eu vou criar um canal, cara. Peguei, eu vi que o assunto estava em alta, gravei toda a parte de JavaScript, né? Gravei os episódios, gravei 6 episódios, se eu não me engano, botei no ar, começou a vir gente, e no início do canal é engraçado, porque assim, ó, é tipo um motor de carro, tem que ter um motor de arranque, né? E aí eu comecei a pagar, olha só que legal, eu gravei as minhas aulas para divulgar de graça para as pessoas, eu pagava marketing ainda, né? Não sei se já passaram por isso no Dev na Estrada, né? Mas eu comecei a pagar marketing no início, assim, pô, eu quero divulgar esse negócio. Sim. Né? É quase como uma autossabotagem, né? Porque eu tinha uma empresa de treinamento. Eu, dava aula pra caramba. Comecei a pegar o conteúdo que eu cobrava, botar na web, de graça, completo, sem cortes, pagando marketing ainda, era um negócio meio suicida. E aí começou a vir gente. Um cara de visão, cara. Você é um cara de visão. Um dia talvez eu só tenho que descobrir como é que tem lucro nisso aí. Eu ainda não descobri, cara. Se eu descobrir, você fala. Aí eu comecei a gravar. Eu acho que muito por essa necessidade de pensar assim, olha, pô, eu quero me dedicar à minha empresa na área de software, desenvolvimento de produtos e tal. E as aulas, eu acho que eu posso contribuir, cara, eu posso fazer a diferença. Eu acho que uma vez eu vi uma coisa muito legal numa palestra, que a pessoa falou o seguinte, a tecnologia vai passar. Aquele cara que tinha um conhecimento absurdo de Delphi, tinha curso, tinha livro, hoje já não vende mais para tanta gente. Aquele cara que tinha, nossa, aquele treinamento fantástico de struts, hoje já não vende mais tanto. Aquele cara que ensinava PHP 4, hoje talvez já também não ensine tanto. Então a tecnologia ela vai morrer em um dado momento, ela vai ser substituída. E se a gente não fizer algo com ela útil enquanto ela ainda serve, então, pô, eu explorei alguns anos, eu pensei, cara, eu vou abrir o conteúdo todo e seja o que Deus quiser. Aí comecei a gravar, comecei a fazer marketing, começou a vir gente, começou a elogiar, começou a pedir, poxa, continua, segue, persiste. E aí o canal foi ganhando corpo, sabe? O canal foi ganhando corpo, e é engraçado, eu senti uma redução na quantidade de aulas. Não sei se foi a crise, não sei se foi por estar liberando conteúdo gratuitamente, mas eu senti que as pessoas já não faziam mais tantos treinamentos presenciais, entendeu? O que estava no meu roadmap, porque eu pensei, cara, eu preciso parar um pouco, preciso diminuir um pouco o ritmo, estava me fazendo mal até em termos de saúde, sabe? E aí, o que me surpreendeu mais foi que, poxa, eu queria levar isso para mais gente, sabe? Então, eu levei quase 6, 7 anos para treinar 1.500 pessoas. Em um ano, cara, a gente chegou praticamente em 20 mil subscribers no canal, né? Muito bom, cara.
quando para 20 mil, 7 anos quase para 1.500, né? E quase 1 milhão de visualizações num canal que é técnico, num canal que é de JavaScript, que é uma coisa que pô, os interessados são poucos, né, cara? Isso que eu ia falar, cara, assim, às vezes a gente olha o YouTube, né, e você ter aí seus 100 mil, 500 mil inscritos, às vezes fácil, né? Mas... Às vezes é coisa pouca para muitos canais, mas na área de desenvolvimento, você ter aí seus 30 mil, 20, 30 mil inscritos... Isso. É coisa pra caramba, cara. A gente aqui do Dev na Estrada mesmo, eu ia usar a palavra sofre, mas não é sofre com isso, porque o nosso crescimento foi bem devagar também, durante o primeiro e agora no segundo ano. E a gente tem a média aí, vai de 3 a 4 mil pessoas que escutam o Dev na Estrada por cada episódio. E esse número é um número ok por causa do assunto que a gente fala, né? Claro, claro. É um público-alvo restrito, né, cara? E eu tô vendo aqui, ó, seu primeiro vídeo de Angular, 153 mil visualizações, cara. Tem uma vídeo que eu... Tem Parabéns, mais visualização que é o Tchan, né? Se eu for pensar. É inusitado, né, cara? Me surpreendeu muito isso quando eu acompanho, sabe? E se você olhar a média, esse vídeo ele teve um destaque. Mas a média é essa que você falou, é 3 mil, é 4 mil, às vezes é 5 mil, dependendo do assunto, um vídeo mais introdutório sobe mais. Mas o nosso público-alvo, ele é limitado. Ele é tecnologia, desenvolvimento de software, programação numa linguagem, né? O caso de vocês é um pouquinho mais amplo ainda, né? Mas, poxa, é um trabalho muito, muito legal, sabe? Você conseguir fazer algo e chegar nas pessoas e fazer com amor mesmo, fazer com propósito, fazer sem fins comerciais, não é assim aquela coisa de marketing de conteúdo, sabe? Eu vou dar um vídeo para você porque eu quero te vender um curso. Não, eu tô me abrindo com você, sabe? Eu quero levar isso para todo mundo porque eu acredito que o conhecimento deve ser compartilhado. Então, é essa parte mais legal, sabe? Como eu te falei, eu não descobri ainda como é que se lucra com isso. Depois eu te conto. Mas sabe o que eu acho legal, cara, de você ter um canal no YouTube ou, enfim, fazer qualquer coisa que você deixa de não livre acesso, pode até ser um pago acesso, né? Claro. Mas que esteja disponível, gravado, tudo. O mais legal disso é você perceber a evolução, cara. Não sei se você teve isso no seu canal, se você não teve, você vai ter ainda, eu tenho certeza, que é você pegar o seu primeiro vídeo e você pegar o seu último vídeo e falar assim, caramba, como que eu evoluí, como que as coisas mudaram, e a evolução é muito legal você gravar e se ver um ano atrás, o que você estava falando e tal. É bem bacana isso. O ritmo muda, né? Eu vejo do meu primeiro vídeo, que foi sobre JavaScript, era um ritmo bem calminho, bem devagar. Depois a coisa foi acelerando, eu falo meio rápido, né? Então a coisa foi acelerando, aí eu sinto que foi mais pro live coding, que é uma coisa que eu faço muito em evento, né? Porque assim, ó, você vai se acostumando, né? Quando você dá aula de programação quase todo dia. O live coding, cara, que as pessoas têm muito medo, passa a ser o teu dia a dia, cara. Tem uma maldição do live coding aí, hein, cara. Cuidado. Cara, você sabe que teve um caso muito interessante do live coding. Pô, uma coisa sensacional. Eu fui dar uma palestra, fui convidado por uma empresa para dar uma palestra para 500 pessoas, empresa grande, 500 desenvolvedores, né, lá em outra cidade. Aí eu fui lá, cara, era num teatro imenso, negócio, pô, lindo. Tinha uma banda tocando, cara, um negócio, porra, eu não sabia nem onde eu tava, assim, uma coisa de louco, porque eu tô acostumado a dar palestra em evento, tecnologia, que é em faculdade, que é em lugares normais. Negócio no teatro. Aí eu fiz um live code. Minha palestra é sempre live code, né, mas lá era mais live code do que eu costumo fazer. Olha só, eu fiz um chat do zero, tá? Na palestra. Isso aí do zero mesmo. Angular, Node, Socket.io, criei a interface, criei o back-end bem simples com Socket.io, comuniquei os dois, joguei no Heroku, botei online e as pessoas durante a palestra de 45 minutos, elas entraram no chat e começaram a conversar comigo pelo chat dos seus celulares e tal, começaram a se xingar, pô, loucura, cara. Então, live coding, cara, é um negócio fantástico, porque você mostra pra pessoa que tá assistindo que aquilo pode ser simples, sabe? Quando você pega slide, sabe quando você pega aquele bloco de código inteiro e mostra assim, ó como é fácil, viu? Dá um play e funciona. 300 linhas de código. O cara não acredita em você. Agora, quando você vai, é isso que me motiva muito no JavaScript, muito no Angular. Você escreve 15 linhas e você mostra,
software funcionando, integrado com back-end, puxando dado, aí você escreve mais 15 linhas no Node, com Socket.io, você comunica os dois, faz um chat, põe no Heroku, joga no Git. Pô, é uma coisa que motiva as pessoas, cara. Uma vez minha psicóloga falou, pô, cara, olha, eu acho que eu entendi mais ou menos o que tu fez ali, cara. Então, é uma coisa que você se conecta mais, né? As pessoas veem assim, cara, é possível usar essa tecnologia. Então, eu acho que eu sigo isso em todos os vídeos. Né? A gente começou com a série de JavaScript, depois foi para Angular, que foi praticamente completa, né? Aí eu gravei algumas também sobre Gulp, sobre Grunt, sobre Bower, sobre Git. Tem uma de Node que eu estou trabalhando agora, mas tem muita coisa legal para vir, cara. Eu gosto muito de falar sobre tecnologia de base, sabe? Por exemplo, HTTP. Né, que é um protocolo tão importante e que às vezes a pessoa está tão amarrada em framework e não percebe a importância do protocolo, não percebe o senso de significado, de semântica que você pode trazer ao usar um método certo, um código de retorno certo, um header certo, sabe? Muita gente mistifica muito coisas básicas como uma autenticação, que na verdade é uma troca de header, que na verdade é a geração, de repente, de um token no back-end, a transmissão para o front-end, armazenamento num local storage e a devolução num header de retorno. Então coisas, sabe, que fazem com que as pessoas saiam da receita de bolo e passem a pensar por conta própria. Então acho que esse é o tipo de assunto que, nossa, me motiva a falar e que eu gosto de entrar mais a fundo, sabe? É como a linguagem JavaScript, é uma coisa que é legal você pegar cada aspecto, cada detalhe, cada característica, né? E aí dá para as pessoas a habilidade de raciocinar em cima disso de forma livre, né? Cara, show de bola, cara. Eu tenho 28 anos e eu acho que eu não fiz 10% do que você fez, cara. Tô realmente impressionado com tudo isso que você falou, com todo esse gás que você tem. E, cara, uma coisa que eu quero entender é qual que é seu próximo gás aí, cara. Você tá sempre cara, buscando motivação. Qual que é a sua próxima motivação? Olha, eu vou te dizer que hoje o meu engajamento principal, sabe? Eu acho que a parte da aula, da palestra, dos livros, ela deu uma segurada e eu tô muito, muito engajado, muito motivado em construir aplicativos para a área de educação. A gente tem uma empresa, né? A gente desenvolve aplicativos, chama Genera, a gente desenvolve para a área educacional e a gente está com uma linha super completa, super nova, com tecnologia recente, com equipe motivada, né? E o que eu mais quero hoje, cara, é ver isso forte no mercado, é ver as pessoas usando a tecnologia. A gente tem a característica que a gente acompanha os usuários, eu persigo os usuários, né? Eu vou seguindo o rastro deles para ver se o que eles estão fazendo na ferramenta é aquilo que a gente pensou quando a gente implementou aquela funcionalidade, sabe? Então, a gente está agora nessa fase, sabe, de campanha de marketing, de lançamento de produto, então eu acabo estando muito, muito, muito engajado na empresa. É uma transformação, é uma coisa nova, sabe, que está acontecendo. Então, eu espero, quanto antes, sabe, voltar a gravar mais vídeo, de repente dar mais palestras, mas acho que eu estou nessa fase agora, sabe, em realizar, né, esse projeto importante da minha vida, que é levar até as pessoas produtos na área educacional que possam melhorar a transparência entre o professor e o aluno, que possam fazer com que o nível, né, das pessoas melhore, que a gente tenha até mesmo, sabe, um país que estuda mais, um país que se engaja mais em causas tão importantes como essa. Então essa é a minha causa atual e eu espero levá-la, né, por um bom tempo, mas sem deixar de lado outras, como o canal no YouTube, que está indo muito bem também e que eu quero dar atenção na medida do possível, né? Boa, cara. E essa empresa Genera, ela é sua mesmo ou você trabalha para eles? É uma consultoria? Não, eu sou cofundador, eu sou um dos fundadores, né? Então, na verdade, ela é uma spin-off. Ela é uma spin-off dentro de uma empresa que já existia, né? Então a gente, na verdade, achou nichos novos no mercado e aí a gente vem trabalhando realmente para inovar, para criar produtos diferentes, para complementar produtos que a gente já tinha, né? Então é mais uma aposta, sabe? O lado bom é que a gente consegue criar um ambiente muito legal, que as pessoas se sentem bem, que a gente usa tecnologia de ponta e que a gente está realmente engajado para transformar o mercado. Então acho que essa é a parte mais legal e eu espero no ano que vem ver tudo isso crescendo bastante, sabe? Eu acho que é uma realização de você ver o seu trabalho dando certo, sabe? Então espero que a gente chegue lá. Muito bom, cara. Eu acho que você tá no caminho certo. A empresa para que eu trabalho também fala de educação. É um assunto que tá em alta aí no mercado. E acho que você tá no caminho certo, cara. Você pode, aquela parte assim, ó, criar uma empresa. Você pode dar um chequezinho
nosso to-do list aí, ó. Aí tem o próximo chequezinho pode ser vender por 50 bilhões a empresa. Ah, não. Eu acho. Tem uma coisa que eu ouvi que é muito interessante, que é o seguinte, cara, é não fazer. Mais importante que o dinheiro é a trajetória até ele. Né? Não adianta nada assim você ganhar dinheiro se a trajetória até o dinheiro for ruim, sabe? Você fazer uma coisa que você não gosta, que você não acredita, que você engana os outros, que você se sente mal. Então, pra mim, cara, a minha maior motivação é chegar segunda-feira pra ir lá trabalhar e aí, final de semana eu trabalho também, mas assim, ó, a trajetória tem que ser gostosa, a trajetória tem que ser interessante, você tem que estar engajado na trajetória da tua vida, que o resultado seja dinheiro, seja reconhecimento, as coisas vão vir, sabe? Mas a trajetória tem que ser boa, a trajetória tem que te fazer bem, tem que fazer bem as pessoas ao teu redor. Acho que essa Você parafraseou um filme que eu gosto muito. Boa, que bom. Cara. O filme chama Peaceful Water, não sei se você já viu. Olha, eu acho que não, acho que eu vou assistir, nunca assisti não. É um filme de 2006, recomendo pra todo mundo aí. Você parafraseou o filme. Em português chama Poder Além da Vida. Legal. Em inglês é Peaceful Water. É uma história, é exatamente isso, cara. É a história de um atleta olímpico, né, de um ginasta, que ele sofre um acidente de moto. E a vida dele era a ginástica, né? Legal. E aí mostra essa trajetória dele, tentando se recuperar e vivendo. E o filme tem uma frase que é exatamente isso que você falou. Que é, você tem que... A jornada tem que ser a sua vida, e o que você tem que curtir tem que ser a jornada, e não o destino. Exato. Né? Exato. Então ele faz essa analogia com a medalha de ouro, por exemplo. Né? Não adianta nada você ter o seu trajeto inteiro ser ruim, você não ser feliz nele, e você achar que você só vai ser feliz quando você ganhar o ouro. Exato. Porque quando você chega lá, é um pedaço de metal. É um pedaço de metal dourado, mas o que ele simboliza é toda a sua trajetória que você teve pra chegar lá. Então, cara, muito foda. E a gente só tem uma vida, né, cara? Assim, ó, talvez exista alguma coisa além da vida, mas a gente possivelmente não vai se lembrar. Então, a gente só tem essa vida, cara. Se a gente não fizer uma coisa boa com ela, no momento em que a gente tá, enquanto a gente tem saúde, enquanto a gente é jovem, enquanto a gente tá no auge, sabe? Eu vejo muita gente às vezes desmotivada, pessoas aí com 25, com 30 anos, com 35 anos, cara, é loucura. Você tem que achar uma coisa que você realmente ame, que você realmente goste, dar tudo de si, que o resto vai vir atrás. Sabe? Então, acho que as pessoas têm que aproveitar mais as oportunidades que elas têm na vida e se dedicar, poxa, de corpo e alma, sabe? Sem medo do amanhã, para que realmente você dê toda a sua energia para ver as suas ações, os seus projetos serem bem-sucedidos. Acho que esse é o caminho, o único caminho que eu conheço, sabe? É trabalhar duro e buscar o sucesso, sabe? Acho que é a única chance que a gente tem de se realizar, né? E de fazer uma coisa boa realmente com a nossa vida. Muito bom, cara. Ó, só pra terminar, a frase é essa, ó. The journey is what brings us happiness, not the destination. Fantástico. Muito bom. Cara, e gostei muito da nossa conversa. Gostei bastante, me motivou bastante, acho que vai motivar bastante as pessoas que estão escutando. É esse o nosso principal objetivo com o Dev na Estrada, é passar a experiência de outras pessoas, é falar sobre assuntos que estão no nosso dia a dia e, acima de tudo isso, motivar as pessoas, me motivar, continuar fazendo o podcast e continuar com esse trabalho. E, cara, gostei bastante. Eu espero conseguir fazer 20% de tudo que você já fez até hoje. Eu que agradeço, fico muito feliz e te dou força, porque o Dev na Estrada é fantástico, acho que é uma iniciativa única aqui no Brasil. Eu acho que você traz assuntos super relevantes à tona, discute esses assuntos de uma forma descontraída, então é fantástico e sem dúvida dá um senso de direção para muita gente que está começando, ou que está perdida, ou que simplesmente quer acompanhar. Então nunca desista, não pare, continue, porque eu tenho certeza que vai continuar dando muito certo. Muito obrigado mesmo pelo convite, fico bem feliz. Valeu, cara. E se você quiser falar mais alguma coisa, o espaço aqui fica aberto. Eu queria agradecer de novo por você ter aceitado o nosso convite. Eu vou deixar todos os links que a gente conversou aqui na descrição, então eu vou deixar seus contatos. A gente costuma colocar o Twitter como principal contato, mas vai ter seu GitHub, LinkedIn, o qual você preferir. Vou colocar aqui também da sua empresa e também do livro do AngularJS. Legal. Bom, no mais, eu quero convidar as pessoas para acompanhar o canal, que é essa iniciativa, né, em que eu aposto mais, porque eu acredito realmente na disseminação do conhecimento. Então, youtube.com/Rodrigo Branas, né? Lá a gente tem séries sobre JavaScript, sobre Angular, sobre Node, sobre tudo que a gente discutiu aqui. E eu espero no futuro falar
falar sobre muitas outras coisas, né? Meu Twitter é @RodrigoBranas, também fique à vontade, né, para me mandar mensagens, né? Fico à disposição. E é isso, né? No mais, agradeço mais uma vez e sempre que tiver algum assunto que seja legal e que você queira contar com a minha presença, eu fico à disposição. Valeu, cara, muito bom. Até mais. Obrigado, cara. Até mais. Grande abraço.